Princípios do treinamento, o mais importante de todos, aquele que vai dar a base, aquele que realmente vai te colocar para andar para frente. Fala pessoal, tudo jóia? Vocês já me conhecem, eu sou Bruno Bieski, para quem ainda não conhece. E antes de mais nada, eu queria pedir para vocês, se gostarem desse vídeo, se acharem pertinente, se acharem bacana, dá o seu like aqui, envia para um amigo, para uma amiga que você acha que poderia se beneficiar desse conhecimento e não esquece de se inscrever no canal. Hoje eu quero falar um pouco, de uma forma simples e direta, a respeito dos princípios do treinamento esportivo, do treinamento físico e por que é importante que você conheça. Não vou falar de todos, vou falar da base, daquilo que realmente vai fazer a diferença no seu dia a dia, no seu treino e que vai promover os melhores resultados possíveis. O princípio que vai reger o seu treinamento, seja ele de força, de resistência, de hipertrofia, vai ser o primeiro e mais importante de todos, o princípio da sobrecarga. O que diz o princípio da sobrecarga? O que ele rege? O princípio da sobrecarga basicamente diz que para que você tenha um ganho, uma adaptação fisiológica, você precisa sobrecarregá-lo, ou seja, promover um estímulo, um esforço a qual ele não está habituado, a qual ele não está acostumado. O corpo, ele é inteligente. Como assim inteligente? O corpo, ele sempre vai achar uma forma de sofrer menos, de ser menos agredido, de resistir a um agente causador de estresse, ok? Então, quando você está lá fazendo a sua musculação, claro que com uma carga que caracterize a sobrecarga, esse é um outro X da questão que daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho. Levando em consideração que você está com essa carga adequada, o seu corpo, sua fibra muscular, o seu organismo está sendo forçado além do habitual, além daquilo que ele está acostumado. Com isso, ele vai sofrer danos, tá? Vai sofrer estresse. Se for na musculação, aquela musculatura vai sofrer micro-rupturas, micro-lesões, que vão ter que sarar, que vão ter que cicatrizar, tá ok? Então essas micro-lesões, essas micro-rupturas, quando elas forem cicatrizar, elas sempre vão cicatrizar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais forte, e assim vai. Para quê? Para que ela não se lesione, não se machuque tanto, Porque, afinal de contas, uma micro-ruptura é uma micro-lesão. Então, toda vez que a gente está fazendo musculação, está com halteres na mão, está contraindo com bastante força, está realmente se esforçando, você está promovendo uma micro-lesão no seu organismo, no seu músculo. Tá ok? Porém, isso daí só vai acontecer se houver real sobrecarga. Há um tempo atrás, eu já falei no vídeo, como a gente estipula a carga adequada, uma carga bacana de treinamento, tá? Então, você treina lá num range, vamos dizer assim, um intervalo de repetições que vá promover o resultado hipertrófico, o resultado de ganho de força. E para isso a carga tem que estar adequada a ponto de gerar esse tipo de micro-ruptura, esse tipo de micro-lesão, ok? Então, muita atenção com a sobrecarga. Você precisa forçar, você precisa treinar pesado, tá? Que nem o pessoal anda falando por aí, não treine fofo, não treine fofo, tá? Treine pesado e de preferência respeitando todos os outros princípios básicos. Vamos supor, que você está lá, está treinando, está lá fazendo força de verdade, está com a carga adequada, está promovendo uma sobrecarga. Bacana, legal.
promoveu a sua sobrecarga, teve a microrruptura, está em processo de recuperação dessa lesão, mas afinal de contas, quanto demora esse processo de recuperação? Essa também é uma boa pergunta, não é? Quanto tempo demora? Dependendo do tipo de estímulo, dependendo do potencial recuperativo da pessoa, supondo que a pessoa vai promover, né, vai providenciar um repouso adequado, mas veja bem, repouso adequado não quer dizer que é para você ficar dormindo igual um urso hibernando e nem esperar uma eternidade, tá? Então, muitas vezes, esse é um outro erro comum que as pessoas têm, achar que você precisa ficar em repouso absoluto, não pode fazer nenhum esforço e ficar parado, quieto, durante um tempo muito grande. Não, veja bem, a gente tem uma coisa que se chama um período de supercompensação. O período de supercompensação é o período no qual o seu corpo está sarando dessas micro lesões, dessas rupturas de fibras, tá bom? Então ele está em processo, né, regenerativo. Esse processo regenerativo de recuperação tem um período aproximado aí de 48 a 72 horas no máximo, tá? Depois desse período, o que começa a acontecer? Você começa a perder a adaptação, tá? Então, é muito prudente mesmo, que você volte a estimular aquele grupamento muscular, aquela parte do corpo em, no máximo, 72 horas. Senão você perde a adaptação. Eu já falei antes e vou repetir. Força, hipertrofia, condicionamento físico não é armazenável, tá? Aquilo que você promoveu num dia anterior, 2, 3, 4 dias anteriores, se você não estimular novamente, você perde. Mas por que você perde? Porque essa adaptação implica em gasto energético adicional. E o nosso corpo, ele é programado para sempre poupar energia, tá? Então, se você tem alguma característica física que vai gerar um dispêndio energético a mais, que não tem utilidade, o corpo joga fora, o corpo descarta, tá bom? E aí, né, você repetindo esse treino dentro do período que houve a supercompensação, que é a regeneração, que é o ganho, você vai promover um novo ganho. Estão vendo? Então é uma escada, tá bom? Então você está aqui, aí você treina, você dá uma caidinha porque você se machucou, depois você vai se recuperando, passou o patamar do primeiro degrau, da primeira escadinha, né? Vai subindo, chega num ponto mais alto. Se nesse ponto mais alto você não gerar um novo estímulo, o que acontece? Você volta para o patamar anterior. E aí você entra num loop. Provavelmente vocês já devem ter visto, presenciado pessoas que ficam treinando na academia, sabe? Segunda-feira está lá, terça-feira está lá, quarta-feira está lá, some quinta, sexta, sábado, domingo, volta só na outra segunda. E essas pessoas não progridem, elas não saem do lugar. Por quê? Porque elas dão um passo à frente, um passo atrás, mesmo se elas treinarem pesado segunda, terça e quarta, porque elas perdem o período da supercompensação. E aí que entra um outro princípio do treinamento, que é o princípio da regularidade, tá? Então, você tem que ter regularidade, você tem que saber o período adequado para voltar a estimular aquele grupamento muscular, tá? Aquela parte do seu corpo, para que você não perca essa adaptação, tá bom? Gente, essa adaptação é a coisa mais fácil do mundo de perder, tá? É muito, muito, muito fácil. As pessoas subestimam a facilidade com que se entra em destreinamento físico. E é por esse motivo, né, que você vê atletas
tá? Os atletas eles precisam apresentar resultados, os atletas precisam estar sempre bem, eles precisam estar sempre fortes, eles precisam estar sempre em condições. Por isso que os atletas, independente da época do ano, independente para onde eles forem, eles estão sempre seguindo um cronograma de treinamento, sempre. Não tem essa de, eu vou tirar férias, eu vou viajar para a Grécia, entendeu? Se for viajar para a Grécia, vai ter um cronograma de treinamento, um cronograma de alimentação, seja na Grécia, seja no Brasil, seja em Dubai, seja onde for. A partir do momento que você quebra esse cronograma, a partir do momento que você sai da rotina, você vai perder as suas adaptações. Mas vai perder tudo? Não, é progressivo. Assim como você ganhou, você vai perdendo progressivamente. Só que tem uma coisa bem chatinha. A perda é mais rápida do que o ganho. Então, por experiência própria, aquilo que você adquire ao longo de 3 meses, em média você consegue perder em 1. Então, a relação é mais ou menos essa, 3:1. Tá? É muito mais rápido e muito mais fácil de perder do que de ganhar. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Eu sei que a maioria das pessoas não é atleta profissional, a maioria das pessoas não tem essas aspirações de manter sempre resultados excelentes no topo, mas tenham ciência de que um aspecto físico, uma boa forma física, sabe aquela boa forma que o pessoal quer? O abdômen tanquinho, né? Aquela coxa forte, aquele vasto, aquele quadríceps marcado, né? O tal bumbum na nuca, aí vai embora, viu? Vai embora. Se você treinar o ano inteiro e ficar 2 meses no fim do ano de férias, viajando, não treinando, se alimentando mal, vai embora. Vai embora mesmo e você praticamente vai ter que começar lá onde você começou no ano anterior, tá? Condicionamento físico não é armazenável, tá bom? Então você tem que ter um cronograma, você tem que ter uma regularidade. Então bacana, temos a sobrecarga, temos a regularidade e agora vamos falar da progressividade. Progressividade, o que é? A progressividade é bem simples, a progressividade nada mais é do que manter a sobrecarga. E com isso, eu não quero dizer manter exatamente a mesma carga, porque se você mantém exatamente a mesma carga, vai chegar um momento que aquilo não é mais uma sobrecarga, que aquilo não vai gerar mais um estresse para o seu organismo, que aquilo não mais vai ser estímulo para que ele se desenvolva. E você entra naquilo que se chama de efeito platô, tá? Muitas vezes as pessoas confundem, falam, eu estou em platô. Não necessariamente, você não está em platô, você está deixando de estimular corretamente o seu organismo. O platô é quando você tem todos os fatores favoráveis, está fazendo tudo aparentemente certo, porém você estagna. E aí você tem que analisar passo a passo por quê. Mas apenas deixar de se desenvolver porque você parou, né, de aplicar o princípio da progressividade não pode ser, ao meu visto, né, ao meu ver, considerado um efeito platô, tá ok? Então, progressividade não deixa ficar fácil, tá? Não deixa. Um dos grandes erros é das pessoas se acomodarem nas cargas. E ao se acomodarem nas cargas, elas deixam de ter resultados. Então é de suma importância que a pessoa aprenda a ter feedback próprio. E com isso eu quero dizer sentir, ter percepção real de esforço e mantê-la. Tá? Manter, como se diz, o sarrafo alto, o sarrafo elevado, não deixa cair. Não acomode, tá? Se você começou a treinar, vamos supor lá com o teu supino reto lá nos 50 quilos, bacana, legal, estava promovendo esforço,
mas agora você faz tranquilamente, não deixa ficar tranquilo, não deixa ficar fácil. O grau de esforço tem sempre que ser alto a ponto de promover uma sobrecarga. E também, outro erro que eu considero são as pessoas ficarem perguntando para o professor, para o treinador, qual a carga adequada. O treinador, por mais experiente, por melhor que ele seja, ele não é você. Ele não pode sentir por você. Ele pode observar, tá? Ele pode ter a percepção do lado de fora, né, do esforço da pessoa. Porém, ele não pode sentir 100% por você. E também não pode estar lá o tempo inteiro, né? Porque convenhamos, né? Todo mundo que está treinando, teoricamente, é um adulto capaz. E um adulto capaz não precisa de alguém o tempo inteiro falando: olha, tá leve, aumenta. Olha, isso daí já não tá bacana, tá? Então, aprenda a ter percepção real de esforço e não se acomode. Mantenha sempre o sarrafo elevado, tá? Mantenha a progressividade. E mesmo quando você se tornar um usuário, um atleta avançado, um praticante avançado, mantém elevado. Mesmo que você não progrida mais, porque se você não mantiver elevado, o que acontece? Destreinamento, regressão. Porque você não pode crescer eternamente, você não pode ganhar força eternamente, porque senão seria, né, teríamos aí super-homens. Isso daí não existe. Então, aquilo que você ganhou, se você chegou no topo do possível fisiologicamente para você, você tem que manter o sarrafo alto, você tem que continuar tendo esse esforço, tendo essa sobrecarga, tá bom? A manutenção também implica em alto esforço. Não é porque você chegou no seu máximo, fala, poxa, cheguei no meu patamar máximo, realmente não vai mais, observei todos os pontos, eu realmente estou em platô. Bacana, você está em platô, mas você está num platô elevado, você está no máximo possível fisiologicamente para você. Isso é maravilhoso, isso é super bacana, porém, você precisa manter a sobrecarga, mantenha, porque senão, regressão, tá ok? Outra coisa importante, pode parecer bobagem, mas é muito importante sim, e eu acho muito válido mencionar, especificidade, tá bom? Exemplo fácil, como é que você quer ficar bom em chutar uma bola, se ao invés de chutar a bola, você quicar a bola? Chutar a gente chuta com o pé, né? Quicar a gente fica quicando com a mão. Como é que você pretende, né, melhorar no chute se você está quicando? Tá? Parece um exemplo meio esdrúxulo, mas é justamente isso que muitas pessoas acabam fazendo, né? Então as pessoas falam, olha, eu quero melhorar aí o meu chute no futebol. O que a pessoa faz? Em vez de ir lá e ficar treinando vários chutes, ela vai correr. Ela vai correr na pista de atletismo. Isso vai melhorar o chute dela? Há pouca ou nenhuma transposição de habilidades, tá? Pouca ou nenhuma. Então, correndo você vai melhorar o seu sistema metabólico, você vai melhorar o seu sistema energético, você vai melhorar a sua aptidão cardiorrespiratória. Porém, o gesto específico do chute, tá? A ativação neural, neuromotora, não vai sair. O gesto da corrida é diferente do gesto de chute, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar especificidade ao treinamento, ok? Então, quer ganhar força? Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer um treinamento voltado para ganho de força. É claro que você ganha outras coisas. Quando se treina força, automaticamente se ganha resistência de força. Tá? É claro que não, né, direcionado, voltado. Sempre a gente tem um crossover que pode ser maior ou menor.
porém a especificidade deve ser dada da forma mais apurada e precisa possível, tá bom? Então, quer hipertrofia? Então, vamos trabalhar com um range, tá? De repetições voltadas para hipertrofia. Quer hipertrofia? Vamos trabalhar com uma carga direcionada para hipertrofia. Vamos trabalhar com um intervalo entre as séries direcionado para hipertrofia. Vamos trabalhar ali com um intervalo entre uma sessão de treinamento e outra voltada para hipertrofia. E é uma coisa que também difere de acordo com as fases, tá? E aí entra o princípio da individualidade. O iniciante tem um potencial recuperativo, regenerativo diferente de um intermediário e diferente de um avançado. Um avançado consegue ter um período de supercompensação. Lembra da supercompensação que eu comentei há pouquinho tempo aqui no vídeo? O tempo que demora para você se recuperar de uma lesão, uma microlesão induzida pelo treinamento. Pois é, então isso daí varia entre os indivíduos iniciantes, os indivíduos intermediários, os indivíduos avançados. Por exemplo, né, o que é bacana para um iniciante? Para o iniciante é bacana você ter um volume de treino um pouco menor, pode ter intensidade alta sim, mas um volume de treino menor e uma regularidade, uma repetição maior entre grupamentos musculares. Então, para iniciantes é bacana você fazer um push-pull, né? Que um dia você puxa tudo de membros superiores, né? Então você vai fazer tudo possível de remada, de flexão, tá bom? E no outro dia você vai fazer o pull, né? Então você vai ter o push-pull tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. Inferior, se você for trabalhar exercícios compostos, é difícil você separar parte anterior e parte posterior, tá? Praticamente isso daí não existe, não confere, tá bom? Então, um pouco de cuidado aí nessa parte. Mas basicamente é isso, um push-pull para iniciantes é uma coisa muito bacana, um full body para iniciantes é uma coisa bacana, porque você trabalha mais vezes durante a semana aquele grupamento muscular, porém com um volume de treino um pouco menor para que haja um tempo de recuperação adequado. A partir do momento que a pessoa se torna intermediária, o que você pode fazer? Você pode aumentar o volume de treino, aumentar a intensidade para patamares bem mais elevados. Então, ao invés de fazer um push-pull, você pode dividir por grupamentos. Veja bem, pode. Não é que você vai. Mais uma vez, deve ser respeitada a individualidade, verificar como está o tempo de recuperação, de supercompensação e aí aplicar os princípios do treinamento. Okay? Então, um intermediário pode trabalhar mais intensamente, com mais volume, mais sobrecarga, um grupo muscular, depois demorar uns 4 dias para voltar a estimular, porque o estímulo vai ser muito intenso mesmo. Então, o período de supercompensação vai ser mais alto, vai ser maior. Já na hora que se torna avançado, aí isso daí se torna um problema, porque a recuperação dele vai se tornar mais rápida. Apesar do volume estar extremamente alto, apesar da intensidade estar extremamente alta, o que vai acontecer? Ele vai ter uma capacidade regenerativa maior, seja por conta do aumento de mionúcleos, seja por conta do aumento do número de enzimas que ajudam a remover o lactato, tá? Resumindo, a hora que a pessoa volta, aliás, que a pessoa se torna avançada, ela volta mais ou menos naquele plano, naquele programa de treinamento que o iniciante começou, repetindo várias vezes por semana,
aquele mesmo grupamento muscular, tá? E é nisso que está, né, o princípio da individualidade. Muitas vezes as pessoas confundem o princípio da individualidade com ele não é igual a ele, que não é igual a ele, que não é irmão gêmeo, que não é, sabe, geneticamente idêntico. Então as pessoas acham que o treino tem que ser diferente para cada pessoa. Então a gente tem 10 pessoas na sala, então você não pode dar o mesmo treino para as 10. Então tem que ser 10 treinos distintos, tem que ser 10 treinos exatamente feitos para cada pessoa, mais ou menos como um terno feito sob medida. E notem que mesmo um terno feito sob medida pode muito bem se adaptar a uma pessoa que tenha características similares àquela para quem o terno foi feito sob medida, tá? Então, muito cuidado na hora de aplicar o princípio da individualidade, tá? O pessoal erra demais nisso e acha que todo mundo tem que ter uma coisa exatamente montada para ela. Não é exatamente montada para ela, porque a fisiologia humana não é tão variada assim, tá? Todos nós somos seres que respiram oxigênio, tá? Então, princípios do treinamento esportivo se aplicam, a gente tem ali uma gama, um range, e dentro daquilo dá para a gente individualizar. Então, cuidado! Não fique querendo uma coisa especial, ultra mega blaster só para você, só exclusiva para você. Porque tem gente que percebe, nossa, mas o meu treino é igual ao dela. Você tem as características iguais ao dela, tá? É mais ou menos como medicar uma pessoa. Se fosse para aplicar o princípio da individualidade, teríamos 7 bilhões de doses de antibiótico diferentes. Não, você veja que até o antibiótico ele tem um espectro de ação. Então é a mesma coisa com o treinamento, você tem um espectro e dentro desse espectro você vai aplicar os princípios, tá ok? Então vamos lá, vamos resumir o que foi falado nesse vídeo aqui. Princípios do treinamento, o mais importante de todos, aquele que vai dar a base, aquele que realmente vai te colocar para andar para frente. Princípio da sobrecarga. O que diz o princípio da sobrecarga? O princípio da sobrecarga diz: você tem que utilizar de cargas que estressem o seu organismo, que lesionem, que machuquem as suas fibras musculares, para que você possa regenerar cada vez mais forte, tá? Inclusive essas micro-rupturas são as rupturas, né, responsáveis pela hipertrofia, elas vão aumentando, a seção do músculo vai aumentando justamente por micro-rupturas que cicatrizam assim, né, uma em cima da outra, que vai dar volume muscular. Então, o princípio da sobrecarga é onde tudo deve começar. E se você não começar respeitando o princípio da sobrecarga, você vai entrar num loop eterno de não ganho de massa muscular, de não ganho de força. Aproveitando, mais para frente eu vou falar mais um pouco disso, tá? Mas os primeiros ganhos de força que você tem quando você começa a treinar não são fisiológicos não, tá? São neuromotores. A sua capacidade de coordenação, de contração das fibras musculares que você já tem melhoram bruscamente nas primeiras semanas. Então, as pessoas têm um aumento de força, sim, fenomenal, se for respeitado o princípio da sobrecarga nas primeiras semanas, mas não é fisiológico, tá? É neuromotor. É você que está ficando mais eficiente em mobilizar aquilo que você já tem. Legal? Então, esse é o princípio da sobrecarga, de estimular o seu organismo, sobrecarregá-lo, lesioná-lo com algo que ele não está acostumado para que haja adaptação. Princípio da progressividade. Você deve, progredir, você deve aumentar a sobrecarga. Você não pode deixar ficar fácil, você não pode deixar acomodar, porque senão
aquilo que antes era uma sobrecarga não se torna mais uma coisa que vai gerar estresse no seu organismo. Então você acaba estagnando aquém daquilo que você poderia. Então você tem que continuar, né, sempre se desafiando, sempre aumentando a carga de forma que esteja desconfortável. Você não pode ficar confortável. Se você ficar confortável, o seu corpo não vai entender isso daí como estresse. Se ele não entender isso daí como estresse, não há por que ele se adaptar. Tá ok? Regularidade. Você precisa estimular com a sobrecarga adequada o seu corpo, o seu organismo em um período de tempo no qual você teve os ganhos. Nem antes, quando o seu organismo ainda não estava preparado, porque senão você também não evolui, e nem depois, porque senão você já perdeu a adaptação, deu um passo para trás e agora vai voltar a dar um passo para frente. Você vai ficar dando um passo para frente, passo para trás, passo para frente, passo para trás. Então, saiba respeitar o período de supercompensação no qual o seu organismo ficou mais forte e volte a estimulá-lo. E individualidade. O treino deve ser montado de acordo com as suas características que vão e podem mudar, observando sempre a sobrecarga, a progressividade, né, a sua recuperação, a regularidade de treino, ok? Eu sei que pode parecer confuso de início, tá? Mas eu asseguro para vocês que à medida que vocês forem treinando, que vocês forem observando, é muito importante. Vocês têm que observar, vocês têm que aprender a identificar esses sinais no corpo de vocês. Vocês podem ter o melhor treinador do mundo. Se vocês confiarem tudo a ele e não se autoavaliarem, não se observarem de uma forma real, tá? Uma forma real, analista, tá bom? Lógica, não de uma forma emocional. Eu sei que tem um componente emocional do treino que muitas vezes pode fazer com que as pessoas tenham uma percepção errada daquilo que está acontecendo. Mas aprenda a realmente interpretar os sinais do seu corpo. Aprendendo isso e aplicando os princípios do treinamento esportivo, o sucesso é garantido. Ok? Meus amigos, minhas amigas, mais uma vez eu quero agradecer por vocês terem estado aqui comigo até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado aí, né, essa pequena lição sobre os princípios do treinamento esportivo. Gostou? Dá o teu like aqui, acha que pode ajudar algum amigo, alguma amiga, envia esse vídeo para alguém, compartilha, se inscreve no canal que sempre tem novidade fresquinha, quentinha, para ajudar vocês a extraírem o melhor do seu físico. Um grande abraço e até o próximo vídeo.